Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou falar sobre Axel Kovacevic. O que aconteceu com o lutador que parecia invencível na parte 2 da sexta temporada de Cobra Kai? Será que esse personagem vai ser o novo Johnny Lawrence? Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Já começo falando que quando eu falei que o Rob poderia ter vencido o Axel, sim, isso não faz de mim um fanboy do Rob. Até porque muitas vezes aqui no canal eu ouvi de fãs do Rob que eu sou fanboy do Miguel. Pelo simples fato que eu falei que o Miguel merecia sim vencer o Sekai Taikai por tudo que ele passou e por tudo que ele apresentou nessa sexta temporada. Então vai ser sempre assim. Se eu falar bem do Rob, alguns fãs do Miguel vão falar que eu sou fanboy do Rob. E se eu falar bem do Miguel, alguns fãs do Rob vão falar que eu sou fanboy do Miguel. E mesmo assim eu não vou deixar de explorar o melhor de cada personagem por causa disso. Feito esse esclarecimento, eu continuo com a mesma opinião de que os dois poderiam vencer o Axel. Vi um comentário falando que a pressão do Sensei Wolf não abalou o Axel nessa parte 3 da sexta temporada. No entanto, a pessoa não levou em consideração que nós temos que lembrar que o Axel da parte 2 sofria sim pressão do Sensei Wolf, mas cobrando mais desempenho dele. Nós temos que lembrar que o Axel da parte 2 parecia invencível, ninguém conseguiu tocar nele. É diferente da pressão que o Axel sofreu nessa parte 3, porque o Rob conseguiu acertar vários chutes na cabeça dele, marcando vários pontos. Inclusive aquele último chute do Rob, seguido daquele sorrisinho, foi uma espécie de eu posso vencer essa luta. E nós vimos que o Axel ficou bastante abalado. E isso fez com que o Sensei Wolf tomasse a decisão de que ele teria que jogar sujo. É muito fácil chegar no meu vídeo e falar que qualquer comparação com a luta do Miguel é a mesma coisa que desmerecer a vitória do Miguel. E isso não é verdade, porque o Miguel mereceu vencer esse torneio. Mas alguns fãs do Miguel deveriam escutar o Rob quando ele falou que nem tudo é sobre o Miguel. Então na hora que eu tiver que falar do Miguel, eu vou falar e vou exaltá-lo. Ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas vi alguns falarem que a luta do Axel com o Rob, o Axel estava muito superior porque ele estava vencendo de 11-6. E isso é uma questão de ponto de vista, porque o Axel começou ganhando de 5-1. E como já falei no vídeo anterior, o Rob foi capaz de se adaptar depois daquele discurso do Daniel. E ele estava ganhando cada vez mais espaço na luta. E como eu falei, depois daquele último chute, o Rob mandou um recado com aquele sorrisinho. Eu posso te vencer. E o Axel meio que entendeu isso. Tanto que ele falou para o Wolf que ele estava se adaptando. Mas o Axel, como tinha confiança, falou que poderia vencer o Rob sem que ele precisasse trapacear. No entanto, o Wolf já não acreditava mais no seu aluno naquele momento. Ou pelo menos ele não acreditava 100%, porque se ele acreditasse 100% na vitória do Axel, ele não teria pedido para ele jogar sujo. Porque antes da luta, o Wolf falou para o Silver que ele não precisava se preocupar, e percebeu que todos estavam com medo pelo que o Axel fez em Barcelona. Outra coisa que alguns observaram bem é que o Axel não mostrou os movimentos que ele utilizou contra o Rob em Barcelona, tanto que ele surpreendeu o Demitri e o Falcão, que falaram que ele não lutava desse jeito. E como alguns falaram, o Rob teve que se adaptar a esses movimentos na hora da luta e ele estava conseguindo se adaptar bem. Ele não teve o terceiro round para virar. Então pare e pega o recorte do último round. O Rob iniciou o último round precisando de 5 pontos para empatar, enquanto o Miguel sofreu uma queda, então ele tinha 10 pontos para tirar. Não podemos esquecer que o Axel não conseguiu derrubar o Rob. Então ambos tiveram seus feitos nessa luta. O Miguel conseguiu tirar uma diferença de 10 pontos e ainda conseguiu nocautear o seu adversário. Vitória merecida, mas não dá para se desfazer do Rob, que estava conseguindo se adaptar à luta naquele momento, sendo que ele foi o primeiro a tirar o Axel do seu ponto de equilíbrio, porque o Axel até então era invencível. Então, mais uma vez, os dois poderiam ter derrotado o invencível Axel. Mas se ele era invencível, por que ele estava tão nerfado nessa parte 3? Os verdadeiros fãs de Karate Kid provavelmente entenderam o recado da série.
Tanto que já fiz um vídeo nesse canal falando que a história do Axel se parece muito com a de Johnny Lawrence. Os dois eram muito cobrados e eram grandes campeões. O Johnny Lawrence era o atual Rei Cobra em 1984 e bicampeão regional de Karatê de 1982 e 1983. E provavelmente o Chris já estava mirando no Sekai Taikai naquela época. No entanto, o Johnny tinha que lutar contra vários problemas e o primeiro deles era o seu padrasto em casa que não o aprovava. Depois o Johnny não estava bem porque ele terminou com a Ali. Na verdade a Ali terminou com ele e depois Daniel LaRusso apareceu na área. Mas mesmo assim o Johnny ainda parecia invencível no torneio. Nós podemos ver em Karate Kid que muitos consideravam que a vitória dele seria certa. Que o diga a semifinal perfeita dele contra Daryl Vidal, que era um dos grandes campeões do torneio regional de Karatê. E o Johnny venceu ele com uma facilidade enorme. O placar foi 3-0. No entanto, como o LaRusso ia avançando, o Chris decidiu que eles iriam jogar sujo e que ele não ia arriscar a vitória do Johnny. Talvez por não confiar no Johnny 100% ou porque ele queria se vingar do Daniel porque venceu vários de seus alunos durante a caminhada. O Johnny não queria jogar sujo e ele ficou muito abalado naquela final. Por isso ele lutou tão mal e ele tinha certeza de que ele poderia ter vencido o Daniel. Os verdadeiros fãs de Karate Kid e Cobra Kai sabem disso, tanto que o Johnny bateu nessa tecla no primeiro capítulo e no último capítulo ele falou a mesma coisa, que ele poderia ter vencido aquela luta. E os fãs, querendo ou não, o Axel é como um espelho do Johnny. Ele parecia invencível na parte 2, no entanto, nessa parte 3, muita cobrança veio em cima dele depois que o Rob começou a acertá-lo. Sendo que ele já tinha passado pela morte do Quan e agora o Sensei Wolf estava obrigando ele a jogar sujo, coisa que ele não queria. Pra mim não vai ser surpresa nenhuma se em futuras parcelas o Axel aparecer com a mesma história do Johnny, que ele poderia ter vencido o Sekai Taikai. Muitos já deveriam estar acostumados com Karate Kid e Cobra Kai, que sempre acabam vendendo seus antagonistas como se eles fossem imbatíveis. E depois de um tempo, o Karate Kid sempre acaba se adaptando a ele e consegue a vitória. Não podemos esquecer que na parte 1, muitos afirmavam que o Quan era praticamente imbatível porque ele treinou desde criança e ele mostrou habilidades que nem Rob, Miguel ou Falcão mostraram. No entanto, depois que o Quan foi praticamente humilhado pelo Rob, para a maioria dos fãs ele era considerado abaixo de Miguel e Rob. Minha opinião é que o Axel, com toda aquela imponência da parte 2, poderia sim ter vencido Rob Kim e Miguel Dias. No entanto, na parte 3, com todos os problemas que ele enfrentava, ele poderia ter sido derrotado pelos dois, como ele foi derrotado pelo Miguel. E admitir que o Rob também poderia ter vencido não é desmerecer a vitória do Miguel. Mas qual a sua opinião sobre isso, já deixa aí nos comentários. O site diz que a 6ª temporada de Cobra Kai introduziu um novo personagem para fazer um paralelo com o papel original de vilão de Johnny Lawrence. Mas seu final sugere que sua história será muito diferente. Johnny começou como o vilão da franquia Karate Kid, um valentão e lutador experiente que Daniel teve que superar. Cobra Kai passou 6 temporadas explorando como havia muito mais no personagem de Johnny do que isso, ao mesmo tempo em que permitia que outros vilões de Karate Kid ganhassem sua redenção. Claro que o spin-off também introduziu alguns novos vilões jovens, mas o final de Cobra Kai provou que eles não precisavam seguir os passos de Johnny Lawrence. A primeira temporada de Cobra Kai revelou que a vida de Lawrence realmente desmoronou depois de Karate Kid. Após sua derrota no torneio regional de Karatê contra Daniel LaRusso, John Kreese quebrou o troféu de segundo lugar de Johnny e o colocou em um mata-leão. Isso fez com que o Johnny descesse ladeira abaixo, e essa queda só terminou após algumas lições difíceis em Cobra Kai. No final da série, Johnny realmente mudou as coisas. Deu muito trabalho, mas ele finalmente garantiu uma vida boa para si mesmo. A 6ª temporada de Cobra Kai também criou uma nova versão do personagem de Johnny, mas parece que ele terá muito mais facilidade após sua grande vitória no Sekai Taikai. Axel e o Sensei Wolf são paralelos a Johnny e John Kreese na 6ª temporada de Cobra Kai. Os Iron Dragons são a próxima geração de Cobra Kais.
A sexta temporada de Cobra Kai introduziu o personagem Axel Kovacevic, aluno e estrela do dojo Iron Dragons. Rapidamente ficou claro que o Axel era o lutador a ser batido no Sekai Taikai, mas havia uma verdade terrível por trás desse personagem muito poderoso. Axel era extremamente pressionado por seu sensei, que era o Wolf. Ele até mesmo chegava a ser agredido, e estava claro que a perda ou fraqueza não eram uma opção para ele. Isso se tornou um problema para Miguel na sexta temporada de Cobra Kai, já que o interesse de Axel por Sen inspirou uma rivalidade violenta entre Axel e Miguel, que continuou na luta final do Sekai Taikai. A história de Axel Kovacevic em Cobra Kai é terrivelmente semelhante à de Johnny Lawrence em Karate Kid Parte 1. Assim como Axel, Johnny era o aluno estrela do Cobra Kai e John Kreese colocou uma imensa quantidade de pressão violenta sobre ele. Além disso, a rivalidade entre Johnny e Daniel também começou por causa de uma garota que era Ali Mills. Axel foi claramente preparado para ser o próximo Johnny, prenunciando uma história sombria para ele no futuro. No entanto, quando chegou ao final da sexta temporada de Cobra Kai, Axel tomou uma decisão diferente da que Johnny tomou em Karate Kid Parte 1. Axel Kovacevic escolheu ignorar as ordens de seu sensei para lutar sujo, ao contrário do que Johnny fez em Karate Kid Parte 1. A luta de Axel com Miguel no Sekai Taikai foi paralela à luta entre Johnny Lawrence e Daniel LaRusso no torneio regional de 1984 de Karate Kid. Na final do torneio, John Kreese disse a Johnny para lutar sujo e acertar a perna de Daniel, e ficou claro pelo rosto do aluno estrela que ele não queria. No entanto, Johnny obedientemente seguiu as ordens de Kreese. Claro, ainda não foi o suficiente. Isso tornou a perda de Johnny ainda pior, pois mesmo trapaceando, ele não foi capaz de derrotar o Daniel. Axel enfrentou uma decisão semelhante na sexta temporada de Cobra Kai, quando o Sensei Wolf o instruiu a atacar ilegalmente o ponto fraco de Miguel. Axel argumentou afirmando que poderia vencer sem tomar tais medidas, mas Wolf insistiu. Durante a luta, Axel viu a abertura que o Wolf havia mencionado, mas optou por não aproveitá-la. Ao contrário de Johnny, o aluno do Iron Dragons jogou limpo. Embora ambos tenham perdido suas respectivas lutas de Karate Kid e Cobra Kai, o fato de Axel ter escolhido o caminho mais alto implica que é aqui que as semelhanças em suas histórias terminam. Ele não teria a mesma espiral descendente que Johnny teve após o torneio regional de 1984. Axel Kovacevic, deixando o Iron Dragons por escolha própria, corrige a espiral de Karate Kid de Johnny. Sua história não tomará o mesmo rumo sombrio. Axel escolher ignorar as instruções do Sensei Wolf para lutar sujo foi apenas o primeiro passo para mudar a direção de sua história. Quando Johnny perdeu em Karate Kid Parte 1, ele aceitou com um excelente espírito esportivo, chegando a dar o troféu para Daniel. No entanto, John Kreese foi muito menos gracioso. Ele destruiu o troféu de segundo lugar de Johnny e quase matou seu aluno como punição. Wolf provavelmente teria feito algo semelhante depois que Axel perdeu para o Miguel no Sekai Taikai. Mas ao contrário de Johnny, o melhor aluno do Iron Dragons não deu uma chance ao seu sensei. Imediatamente após sua derrota na parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai, Axel disse ao Sensei Wolf que ele tinha vergonha de ser seu aluno. Ele saiu do dojo Iron Dragons e essa foi a última vez que ele foi visto na tela. Não está claro o que aconteceria a seguir para Axel, mas o fato que ele escolheu se desligar da influência tóxica do Sensei Wolf é um ótimo sinal. Isso implica que, em vez de permitir que a derrota o enviasse para uma espiral descendente, Axel levaria sua própria vida em direção diferente. É um sinal de que a próxima geração de lutadores em Cobra Kai não repetirá os erros de seus antecessores. Sinceramente, eu não sei se é tão simples assim, já que o Axel chegou a jogar sujo quando ele quebrou o joelho do Rob. Vamos lembrar que o Johnny não usou tanta força quando ele acertou a perna do Daniel, senão o Daniel não teria conseguido continuar na luta. Não podemos esquecer que quem chegou a machucar o Daniel de verdade foi o Bob na semifinal, tanto que ele foi desclassificado. Na minha opinião, o que o Axel fez ainda foi mais grave do que o Johnny e o Bob fizeram em 1984, sendo que o próprio Chozen falou que naquele caso a massagem com calor não iria resolver.
E assim como Cobra Kai foi muito mais sombrio do que Karate Kid, o Sensei Wolf foi muito mais sombrio do que John Kreese, porque o que o Wolf estava planejando poderia acabar com a vida do Miguel. O Axel vai ter que aceitar que ele só conseguiu chegar na final porque ele jogou o sujo e ele ainda tem que conviver com a sombra da morte do Quan. Não podemos esquecer o que o Demetri falou, que uma pessoa que lutou com ele acabou morrendo, e por isso o Johnny não teve que passar. Sem contar que a pressão do Chris em 1984 era mais psicológica, e ele só partiu para a agressão depois que o Johnny perdeu o torneio. Pelo menos é isso que aparenta. Já o Rolf, nós vimos que durante os treinamentos ele agredia muito o Axel, até fisicamente. Então não sei se vai ser tão simples para o Axel lidar com isso daqui pra frente, mas qual é a sua opinião? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.